Santo de Deus. Mas, porém, no entanto, não significa que nós fomos batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que uma capacitação, aleluia, um revestimento de poder. E quando Deus fala, aleluia, usando o apóstolo Lucas, falando sobre a descida do Espírito Santo, ele basicamente estava dizendo: eu irei trabalhar de uma forma grandiosa, eu irei trabalhar de uma forma tremenda, de uma forma sobre-humana, eu vou capacitar, não que sejamos capazes como de nós, mas que toda a nossa capacidade é proveniente de Deus. É muito bom quando a gente ouve alguém que fala assim: eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Mas nessa noite Deus fala para ti: eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou vulnerável. Mas para que essa promessa, toda promessa de Deus sempre está condicionada a algo, para que essa promessa dessa obra gloriosa, porque quando Deus está no negócio não adianta segurar, irmão. Quando Deus está na causa não adianta segurar, porque Ele é tremendo, Ele faz o impossível acontecer. Pode se levantar Golias, pode se levantar gigante, pode se levantar Tobias, pode se levantar Sabalaque, pode se levantar quem for, mas se Deus estiver contigo, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. E eu já entendo, pela revelação do Espírito Santo de Deus, essa mensagem tu não encontrará no Google, essa mensagem tu não encontrará no YouTube, essa mensagem veio diretamente do trono de Deus, e eu recebo já uma inspiração divina através da palavra dos manuscritos sagrados, para dizer para dizer para essa igreja que ninguém vai parar, que ninguém vai deter, que ninguém vai amedrontar o andamento desta obra, porque esta obra é grande. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver. E Lucas, que foi o médico amado, que foi o discípulo que mais trouxe riqueza a esse homem chamado Teófilo. Alguém acredita que Teófilo foi uma pessoa? E alguém acredita que Teófilo foi uma expressão usada ou utilizada para cristão? E Lucas está agora falando para Teófilo. E Lucas começa agora a trazer o seu destinatário para Teófilo. Ó, excelentíssimo Teófilo, a gente compreende algumas recomendações, e ele fala no capítulo 1, versículo 3, tendo Jesus se apresentado com incontestáveis provas. Irmão, Deus viu, a missão de Cristo foi realizar a vontade do Pai. 3,16 de João, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Deus prova o seu amor para com o homem, sendo o homem ainda pecador. Então, ele cumpre com o seu propósito. Ele nasce pela virtude do poder do Espírito Santo. Ele começa como criança ali, entre os doutores, pregando, ensinando, evangelizando. Jesus ia crescendo, aleluia, na graça, e não começa agora a realizar o seu ministério com muitos sinais, com muitas maravilhas, com muitos prodígios e com muitos milagres. E ele, aleluia, morre conforme tinha profetizado os apóstolos, conforme tinha profetizado os profetas, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Quando ele se apresenta para João, João olha aquela visão, um ser espiritual mais branco como a lã, os seus cabelos eram mais brancos como a lã, as suas vestes eram
chama de fogo. E aí João não tem força e cai sobre si. E aí Jesus fala para João, diz: João, não temas, porque eu fui morto, mas eu revivi. Eu sou o que é, eu sou provas. Porque Deus é sabedor, irmão, que ali tem pessoas incrédulas, pessoas que não vão crer, pessoas que não vão acreditar. Porque nós não vivemos de vista, nós vivemos de fé. Ora, aquele que crê em Deus, acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Jesus se apresenta, Jesus prova, ele começa a se apresentar, porque ali havia um povo incrédulo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Se tem alguém aqui que está, quem sabe no seu coração, duvidando do que Deus é capaz de fazer, quem sabe a tua fé está pequena nessa noite, tu falou com Deus, falou: Senhor, tu sabe do meu coração, tu sabe da minha alma, eu vim pela fé, o Senhor me trouxe até aqui, não tive força para vir, mas o Espírito Santo me trouxe. Deus me manda te dizer que essa noite Ele vai te renovar, que essa noite Ele vai te fortalecer, que essa noite Ele vai te revestir. Jesus é lindo. Ele sabe que vai se cumprir aquilo que João falou no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele sabe, irmão, porque coisa boa é quando a gente aceita Cristo e tem a convicção que um dia a gente vai morar no céu. Aleluia. Como disse Davi: torna a dar-me alegria da tua salvação. Jesus tem uma preocupação, pastor. Jesus tem um cuidado. Jesus tem zelo, e ele não sobe automaticamente para o céu, porque ele poderia ter feito. Mas ele passa 40 dias agora tendo um contato. Ele passa 40 dias tendo uma comunhão. Ele passa 40 dias trazendo algumas recomendações. Maravilhoso. A promessa, levanta a mão que eu quero falar algo da parte de Deus. Levanta a mão, porque a promessa da capacitação, sabe por que Deus não fez ainda na tua vida? Porque existe um algo ainda a ser cumprido. Ah, mas eu queria louvar, eu queria pregar, eu queria adorar. Mas a promessa está associada e condicionada à obediência. Aleluia. E a primeira coisa que Jesus fala para o povo, que ele ensina para o povo é: ficai, porém, em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, eu acho que alguém já entendeu aí, pastor. Eu acho que alguém já entendeu aí. Ei, pregador, o que é que tu quer falar com isso? Jerusalém representa a capital de Israel, daquele povo. E eu vim aqui para dizer para ti que Jerusalém representa a igreja. Deus manda dizer para ti nessa noite: não te precipite com a tua boca e não te precipite com teus pés, ainda que se levante o espírito do governador sobre ti, não deixa o teu lugar. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. Eu estou falando para alguém aqui, pastor, que já estava pensando em tomar decisão. A decisão que aos olhos humanos parece ser boa, mas para Deus é caminho de morte. Deus está dizendo: vai ser aqui em Jerusalém que eu vou te exaltar. Vai ser aqui, vai ser aqui. Não adianta tu sair fora da direção. Não adianta tu sair fora da orientação. Hein? Deus manda dizer para mim: fica na porta, fica na relva, fica na posição, não se levanta, porque é aqui que Deus vai te honrar. Deixa eu ver alguém que já entendeu o mistério de Deus. É aqui dentro, é aqui. Não vai ser lá, não, mas é melhor. Lá é mais bonito, é aqui que Deus te colocou. Foi aqui que Deus te plantou. Foi aqui que Deus te constituiu. Foi aqui que Deus falou contigo. Foi aqui que Deus te renovou. Foi aqui que Deus te restaurou. Foi aqui que Deus te fez promessa. Então é aqui, é em Jerusalém.
dirás para onde vem e quem dirás para onde vai. Foi aqui que Deus me colocou. Olha aí. Olha aí. Oh, Jesus querido Deus. Vem Jerusalém, não adianta tu se levantar e querer sair, não adianta tu querer se precipitar, porque se Deus falou contigo e está falado, é assunto encerrado e está sacramentado, não importa, faz igual Mardoqueu, ainda que alguém se levante contra, não sai do teu lugar, não sai da posição, não sai da porta, porque vai ser aqui nesse lugar que aos olhos humanos não parece nada, mas no olhar espiritual Deus está provando. Agora, se o céu já está aberto, irmão. O céu já está aberto sobre esse lugar. Deus vai curar essa noite. Deus vai renovar essa noite. Deus vai restaurar essa noite. Deus vai restituir essa noite. A primeira coisa é isso. E Jesus, e agora ele continua dizendo e afirmando: João vos batizou com água para um arrependimento, mas eu te ajudarei com o Espírito Santo em fogo, e vós serás selado, e vós serás autenticado para a realização de uma grande obra, a realização de um grande projeto. No capítulo 1, versículo 7, Jesus dizendo: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. O que Jesus estava falando, o que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava afirmando, que quando agora o povo começasse a entender, quando o povo começasse a aceitar e começasse a ficar dentro da vontade de Deus, não fosse para a direita, não fosse para a esquerda, Deus ia derramar do seu Espírito Santo sobre todos. Nesses últimos dias nós temos ido para muitos lugares e nós temos visto que em alguns lugares o Espírito Santo não mais se revela, o Espírito Santo não mais se manifesta, o Espírito Santo não mais age, mas Deus não muda, Ele é imutável e Ele é o mesmo. Está chegando o momento, está chegando a hora da preparação da igreja. O noivo jaz à porta e o noivo está preparando a igreja. Como Pedro fala em sua carta, nós o ouviremos com alarido de Deus, como voz de arcanjo. A igreja está numa preparação espiritual, mas antes da igreja se encontrar com Deus, Deus vai, nesses últimos dias, aleluia, autenticar. Deus vai selar a obra dele. E Deus vai capacitar. Quando ele disse: e vós sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Porque ele pega uma pessoa que ninguém dá nada. Ele pega uma pessoa que a humana não presta, que a sociedade julga. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Deus pega as coisasvis, as coisas loucas e as desprezíveis e aniquilas que são. E Deus pega alguém como eu, como você, que não tínhamos nenhum valor perante a sua formação. E agora Deus você já
toma a decisão de ser batizado nas águas e de repente Deus te batiza com o Espírito Santo, porque Deus quer, aleluia, derramar do seu poder. A obra de Joel diz assim, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens terão visões, terão revelações. Está acontecendo, está chegando a hora na qual Deus vai derramar um poder sem igual para que a gente seja a testemunha viva de Deus. Deus precisa levantar um que Deus conta com você, e Deus já começou agora a escolher homens e mulheres que serão separados para essa obra. Deixa eu ver quem quer. Deus já começou a designar homens e mulheres que serão cheios do Espírito. Deixa eu ver quem quer ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus não precisa, aleluia, Deus não trabalha de acordo, pastor, com a circunstância humana. Deus pega aquele que não tem, aquele que não é, aquele que não acha e coloca em lugar de príncipe. E Deus está mandando falar para alguém, não adianta do propósito dele, porque ele te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu desde o ventre para a realização dessa obra. Fica de pé, irmão. Só que Deus vai fazer contigo. Eu vou dizer para ti que assim como ele foi com Jeremias, ele vai ser contigo. Recebe aí agora algo de Deus agora. Agora os batizarei com o Espírito Santo. Deus quer, o desejo dele sempre foi e sempre será avivar a sua obra, avivar a sua igreja. Por isso que a palavra diz no livro do profeta Abacuque: aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. O desejo de Deus sempre é se revelar para o seu povo. O desejo de Deus sempre é se manifestar para a sua igreja. Hoje Deus está dizendo ao meu coração que o céu já foi aberto e Ele quer ter um encontro com alguém. Ele quer capacitar alguém. Deixa eu ver alguém que já entendeu esse mistério aí. Deixa eu ver alguém que já entendeu esse mistério. A igreja que está vigilante, que está como atalaia, que está como anelante. Deus está te escolhendo para ser arauto do Evangelho. Deus está te escolhendo como luz, jovem, para ser luz de muitas trevas. Deus está te escolhendo para tu passear, porque a obra dele é grande na tua vida, jovem. Louvar a Deus, porque da onde Deus te tirou, porque do que Deus fez da tua vida foi coisa tremenda. Olha aí, irmão. Alguém ficou olhando para mim assim, é mistério, irmão. Não é eu, é Deus. Porque o que Deus, eu nunca vi aquele jovem, é o que Deus fez na vida daquele jovem. Da onde Deus arrancou, da onde Deus tirou, e o que Deus proporcionou, só sendo Deus para fazer. Ou seja, ele vai ser elevado aos céus, porque ele precisa agora subir. Mas ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aqui me consola, irmão. É que a igreja não está só, a igreja não está desamparada, a igreja não está desprovida. Tem alguém que olha para ti, olha para mim e fala assim: esse aí não é nada, esse aí é apenas mais uma estatística, mas toca nele e toca nela para tu ver o que Deus faz. Deus move o céu e move a terra por tua causa. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Larabassura Candarai. O Senhor se levanta em uma causa por ti. Fica de pé aí, fica de pé aí, fica de pé. A Candábia sede, fica de pé aí. Por causa de uma causa, por causa de uma situação, por causa de uma circunstância que aconteceu e foi muito crítica e caótica e tu não viu saída para resolver, mas Deus manda dizer para ti: fica tranquilo, serva, porque eu vou trabalhar nessa causa. Tu até falou assim: eu agi com a minha própria força do meu braço, e Deus falou: não, deixa comigo, deixa comigo
Labaquios, eu nem vou lá, daqui para lá. Labacia, decama sui, derrabe assado. Então ele está prestes a subir as mansões celestiais. Mas quando ele está prestes a cumprir o seu propósito, o seu povo está agora olhando para o céu, atônito, atemorizado. Mas logo quando ele sobe, do lado direito está um varão, e do lado esquerdo está outro varão. Dois anjos vão ao encontro de Cristo para recebê-lo e recepcioná-lo. E os anjos falam dizendo: varões galileus, não te preocupa, porque esse mesmo Jesus que está subindo, que vocês estão vendo, ele um dia voltará. Essa é a maior das profecias e promessas de Cristo para a igreja. É que um dia ele vai voltar. Um dia ele voltará. Um dia ele voltará. E Deus manda dizer para alguém: já está perto para se cumprir o que foi falado pelos profetas. E Cristo iluminará tudo. Lá não haverá confusão. Lá não haverá distinção. Lá não haverá luta. Lá não haverá dificuldade. Deixa eu ver quem crê nessa promessa. Deixa eu ver quem crê nessa promessa. Deixa eu ver quem crê nessa promessa. Profissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, que nós possamos estar como aquela 10 virgem, com os nossos vasos, aleluia, adornado, com os nossos vasos cheios do azeite, porque o azeite da raiva. Candei a sui carrai comante, levanta a mão acima. Dobra sui candei. A obra é grande. O mistério é grande. Alabasui candei. O que Deus está fazendo tu não está entendendo. Lamante o rai, porque ele é mistério dentro de mistério na tua vida. Ele é mistério profundo e Deus manda dizer: o que eu faço hoje não sabes tu, saberás depois. Tudo isso é para um aprimoramento, porque tu estás igual aquele bagaço de cana passado na moinha, mas Deus está dizendo para ti: quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem te separou fui eu, porque eu te vi labaço em um lugar, e tinha uma janela, e tu olhava para aquela janela, e tu fazia uma oração, tu não orava, tu clamava, e Deus manda te dizer que a tua oração foi ouvida. Olha aí, irmão. Olha que lindo, a tua oração foi ouvida. Porque alguém olha para ti e fala assim: ela está igual ela embriagada. Eita! Mas não é embriagada não, é Espírito Santo. Não te preocupa que eu vou trabalhar. Eu vou agir na tua vida. Alguém dá um abraço nela aqui. Alguém dá um abraço nela aqui. E aproximando-se o dia de Pentecostes, ou seja, quando estava prestes a se cumprir aquela festa judaica, uma festa importantíssima para os judeus, 50 dias após a Páscoa, os judeus iam celebrar o Pentecoste. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Sabe o que significa isso aí, irmão? Estar reunido em mesmo lugar fala de união. Oh, glória! Como é bom! Salmo 133, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque será como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo sobre a barba de Arão só pode descer se tiver união, se tiver comunhão, se tiver interligação. Com muito respeito que eu falo isso, irmão, e com muito temor de Deus. Eu não vim aqui de maneira nenhuma para exaltar a igreja, mas a palavra diz que eles estavam todos reunidos. Sabe o que é isso aí? É todos em um só propósito, irmão. Em uma só fé. Em um só pensamento. A obra só pode acontecer. Oh, meu Deus, que lindo que está acontecendo aqui. Está descendo o manto aqui, pastor. Porque aquilo que tu pensou, pastor, e escreveu, só pode sair do papel. Esse plano, nunca tive, pastor. Esse projeto, esse modelo que Deus te deu, só pode sair do papel se todos estiverem interligados em uma só fé. Aqui não tem grandão, aqui não tem melhor. Aqui, o grandão aqui é Jesus. É necessário que ele cresça e que
Deixa Ele aparecer nessa noite. Aparecer, o pregador aqui não vai aparecer, o levita aqui não vai aparecer, o líder aqui não vai aparecer, mas quem vai aparecer aqui, irmão, nessa noite é a glória de Deus, é a presença de Deus, é a presença nessa igreja. Recebe aí dons espirituais, calabota, dai. O céu já foi aberto, já foi deliberado. Se tu tem no teu coração um desejo, Deus está falando: abre o teu coração que eu vou dar. Abre, abre, abre. Estou deliberando, irmão. Quem está precisando de uma cura vai ser hoje. Vai ser hoje, pastor. Porque Deus marcou encontro com alguém e Deus está tendo um particular com alguém face a face. Deus está começando. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço justiça. Porque a presença já foi deliberada aqui, porque o céu já foi aberto aqui neste lugar. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, em uma só fé, em um só pensamento, em uma só crença, em um só crédito, em um só propósito, em uma só finalidade. Se o irmão faz o trabalho, vamos lá cooperar com o irmão, vamos lá ajudar com o irmão. Não é do irmão, é de Deus. Se o irmão faz o trabalho, vamos lá ajudar, porque a obra é dele, o trabalho é dele, quem chama é ele. Quando você se disponibiliza e se prontifica a ajudar o irmão, você está fazendo a obra do próprio Deus. É Ele. Se fizeres como um desses pequeninos, eu velo pela tua vida. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste água. Então, se doa, se doa. Grande é a obra, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que eu estou trabalhando no irmão de Deus. Levanta a tua mão, porque Ele vai te separar para essa obra. Aleluia. E veio com o sol, um vento muito forte, e encheu toda a casa, e estavam assentados. Observe, irmão, que Aleluia. Glória a Deus. essa ação de Deus acontece de uma forma inusitada, pastor. Porque Deus é aquele que nos surpreende. Quando a gente está esperando algo, Ele não faz. Mas quando a gente descansa em Deus, Deus manda falar para alguém: descansa o teu coração. Meu irmão, esse irmão que está com criança aí, viu? Descansa o teu coração. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e diz para ti: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não te preocupa, porque Ele vai prover tudo, Ele vai providenciar tudo. Lá na tua casa, tu está passando uma prova, uma privação, mas Deus manda dizer que Ele vai mandar alabaço, Ele vai enviar os corvos para te alimentar. Ele vai enviar os corvos. E Deus, meu Deus, que sempre nos surpreende, irmão. Ele faz o impossível e o possível acontecer. E quando tu menos imagina, a ação de Deus acontece, tu fica olhando como que aconteceu. Lembra do povo de Israel no capítulo 14, versículo 14? Eles olham para um lado, olham para o outro, não vê solução, olham para trás. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que tu está clamando a mim? Tu tem na mão o cajado, tu tem na mão a autoridade. Às vezes nós temos a ferramenta, mas nós não utilizamos a ferramenta que Deus nos deu. Mas Deus vai dizer: usa e utiliza a ferramenta que eu te deu. Utiliza a ferramenta. Por que estás clamando a Deus se Ele já entregou o recurso? Se Ele já entregou a tática, se Ele já entregou a estratégia, já te entregou, irmão. Tu já tem a autoridade, tu já tem a autonomia, mas Ele está falando: mas nós não sabemos já. Mas Deus é especialista em fazer. Ele é especialista em cumprir. Ele é especialista. Ele pega o vaso e ele fala para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá te farei saber as minhas palavras. E quando ele desce lá, Jeremias pega aquele vaso sem saber, e o vaso na mão do oleiro se quebra. E Deus fala: porventura não posso eu fazer como esse oleiro fez? Se quebrar, ele pega de novo e refaz. Se quebrar, ele pega de novo e refaz. Porque o oleiro está aqui nessa noite. O oleiro está aqui nessa noite. Toca nas águas. Toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca. A árvore de Jeová já saiu.
já saiu uma ordem diretamente do céu. Já saiu uma determinação, porque levanta a mão que está descendo aqui, lavada vai, porque já foi, lavada sai, já saiu, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazer, porquanto nenhuma das palavras que Ele te falou cairá por terra, mas a palavra que Ele te falou vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Olha Deus fazendo aí, olha Deus fazendo aí, olha Deus fazendo aí. E veio veemente, de repente, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E se pôs de pé e ouviu falar essa pregação. E encheu toda a casa, e foram repartidas línguas como de fogo, porque Deus é um Deus que tem vontade em conversar, irmão. Glória a Deus. Deus é um Deus que ama conversar com o seu povo. Por isso que a palavra diz, capítulo 33 de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabe. Porque tu pensa que esta oração que tu está orando não está fazendo efeito, mas está. E Deus está falando: estou lá trabalhando, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Quem sabe tu estás pensando que Deus está tardando. Eu sempre conversava com a dona na virada do dia, porque Deus gosta de conversar, entendeu? Deus gosta de se relacionar com o homem. Aleluia. Para tu conversar com o presidente e com o juiz, tem que colocar uma roupa, tem que marcar uma reunião. Mas quando tu quer conversar com Deus, dobra o teu joelho e fala: Senhor, eis-me aqui. E a tua oração em questão de milésimo de segundo chega até o trono da graça. E Deus fala assim: ei Miguel, ei Gabriel, eu não vou lá não, porque se eu for, lá baixo, o negócio vai ser tremendo. Mas vai lá, leva a vitória para o irmão, leva a vitória para a irmã. Agora sim, porque aconteceu uma grande guerra espiritual nas mansões celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Existe alguém que está orando em uma campanha de oração